Opa, e aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Acho que vocês já conseguem ver minha tela já, né? Beleza. Vamos esperar mais um tempo aí para ver se o pessoal terminar de conectar. Deve ter que fazer o download do GoToWeb, né? Ainda no computador. Então vamos esperar um pouquinho mais de tempo, beleza? Então, boa tarde novamente, pessoal. Vamos dar início aqui ao webinar falando sobre as atualizações do Metas 11, beleza? Primeiro, agradecer a presença de vocês, né? Essa tarde de terça-feira. Aqui na parte de handouts aqui do GoToWebinar, tem dois arquivos aí para vocês poderem fazer download. Falam um pouco dos benefícios sobre a atualização do Metas e um outro documento fazendo um resumo, se dá para fazer um resumo, né, em uma única página do que essas atualizações do Metas
vem disponibilizando para os clientes, beleza? E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade para poder fazer o download do arquivo em PDF. E tá aberto também o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer o questionamento aí no decorrer da apresentação, que ao final da apresentação a gente vai reservar um tempo para falar um pouco, para responder essas perguntas, beleza? Hoje, os apresentadores, né? Seremos nós três. Eu sou Business Developer Executivo aqui na Johnson, do segmento de automação e controle somente. Então, eu respondo por toda a linha de produtos de automação e controle da Johnson aqui no Brasil. E o Thiago é o meu gestor direto. Ele responde por todo o portfólio de produto, todo o portfólio de automação e controle na América Latina, né? O Fernando Gonçalves é o nosso Key Account, que vai estar acompanhando aí a nossa apresentação hoje e vai falar um pouco também sobre o que a gente tem disponível aí para poder ajudá-los a alavancar, né, os upgrades em si, nos edifícios de vocês ou novas instalações em edifícios, shopping, tudo mais, na parte de automação, beleza? Fernando, ele é um Key Account voltado para a área de shoppings aqui na Johnson, mas hoje ele vai estar aí participando de uma forma geral, beleza? Se tiverem alguma dúvida, os nossos contatos estão aí, né? Meu telefone, meu e-mail, do Thiago e do Fernando também. Ao final da apresentação vai ter de novo lá os nossos contatos, beleza? Aqui é uma agenda bem breve do que a gente... Beleza, Fernando. Aqui é uma agenda bem breve do que a gente vai abordar hoje nesse webinar, tá? A gente vai falar um pouco das novidades, principalmente em relação a software, e o que vem trazendo de novo. E em relação a hardware, a gente teve um lançamento de uma linha bem extensa de gerenciadores e controladores. Então, a gente fala que o Metas 11, eu diria que foi um marco também, né, no timeline aí do Metasys. Então, a gente tem uma linha bem forte, tem uma nova linha de controladores e gerenciadores, eu diria. Falar sobre segurança cibernética, que é um ponto bem importante, que a Johnson se preocupa bastante nesse tópico, e a parte de promoções para alavancagem e substituição de equipamentos que estão obsoletos, eu diria, né? E aí, de novo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem utilizar aí o chat que a gente vai responder. Estou repetindo porque como tem o pessoal entrando agora, só para ficar claro para o pessoal, beleza? Em relação ao Metasys, né? A gente tem um demo online, isso foge um pouco da apresentação, só para ficar claro para a galera. A gente tem um demo do Metasys online que a gente pode focar, a gente pode fazer uma apresentação exclusiva em relação a esse demo, para mostrar um pouco da navegabilidade, para mostrar um pouco da interação homem-máquina, né? Como que é fazer um login no sistema, como que é buscar um dispositivo no sistema, né? Para vocês poderem avaliar um pouco mais, para poder ficar um pouco mais claro para vocês como que funciona, como que é realmente o MetaZUI, né? O que é uma página, o que é um sistema que roda em HTML5, como que eu faço um ajuste de set point no sistema de automação. E aí a gente tem um demo dele online com 3 prédios diferentes, né? Um hospital, uma escola e um edifício comercial. Então, se vocês tiverem interesse também, pode deixar o contato, ou então fazer o contato depois comigo, e aí a gente faz uma apresentação específica para a gente falar sobre o demo do Metasys, beleza? Eu só fazer um comentário. Esse demo é importante, pessoal, pelo seguinte, muitos de vocês, eu imagino que vocês ainda estejam numa versão do Metasys que não é permitido ainda utilizar a interface do usuário, né? que é o que chama o MetaZUI. Então, para quem ainda não tem, para quem ainda está com aquela carinha antiga do Metasys, nas versões abaixo da 7, procurem a gente para a gente fazer essa apresentação do demo, porque vai fazer toda a diferença na operação de vocês, tá?
toda a interface de navegação por espaços, a hierarquia de equipamentos, gerenciamento de alarme, tudo isso mudou muito. Da versão 6 para 7 foi um salto absurdo. E desde então que a gente vem atualizando, as melhorias são enormes. Então, por favor, não deixem de falar com a gente para a gente apresentar esse demo para vocês. E aqui a imagem está em inglês, né, com as unidades de medidas em Fahrenheit, com a estrutura em inglês, mas é só porque é uma base de dados que tá alocada nos Estados Unidos, né? Quem desenvolveu foram os americanos, mas o sistema roda perfeitamente em português, tanto as unidades de medida quanto a estrutura, a interface de operação do sistema roda também totalmente em português, beleza? Aqui falando um pouco a história do Metasis, né? Foi lançado inicialmente em 1990, na Ashore de 1990, então o ano passado, né, foi o marco dos 30 anos do Metasis, eu diria, e todo o legado que o Metasis carrega, né? A gente tem N clientes que tem aquela base instalada de 1990, 1994, que até hoje está operacional, né? Então, o legado Metasis é muito forte. E a gente está em constante evolução, né? Acompanhando tanto o avanço da Microsoft, né? Como o avanço tecnológico em si, né? A Johnson, a gente já falava de sensores wireless em 2004, né? A gente já falava de comunicação via Bluetooth para descarregar programas em controladores em 2005, em 2007. Então, hoje a gente já está fazendo isso via Wi-Fi. Então, o avanço tecnológico do Metasis é muito interessante, né? É muito legal de ver que a gente acompanha toda a nossa base instalada, né? A gente não dá um top-down em todos os controladores e o cliente o cliente é obrigado a fazer uma substituição, né? Não é assim que funciona. A gente faz um upgrade suave para que todo o investimento inicial no software possa ser absorvido nas novas gerações, né? Beleza. E aqui falar qual é a ideia desse webinar, né? A gente vai falar por que a atualização, né? O que essa nova versão de Metasis está trazendo de tão interessante, né? E aqui são alguns relatos de clientes, né? E aí é muito que está embasado as atualizações do Metasis, né? A gente tem falado muito sobre mobilidade do time de operação, então eu preciso estar acessando o meu sistema a qualquer momento, eu preciso estar acessando o meu sistema do meu telefone para eu poder ser mais proativo, para o meu mecânico ser um pouco mais ágil, né? Eu estou em constante rotação no meu time de manutenção, no meu time de operação. Então, eu preciso que o meu sistema seja um sistema fácil de se utilizar, né? Não é uma realidade hoje eu ter um engenheiro operando um sistema de automação. Não é viável financeiramente, né? Então, a gente precisa de um sistema que seja de fácil aprendizagem, né? Então, é muito relato do que o Metasis vem evoluindo, né? E por mais que eu acesse ele de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, eu preciso ter um padrão de TI forte, né? Eu preciso atender os meus pré-requisitos de segurança cibernética aqui da minha empresa. Então, eu preciso me adaptar ao que o meu time de TI me questiona, né? E o quarto pilar, né, que seria como que eu vou fazer essa migração de maneira suave, né? Em um cliente que ou não tem que tem uma base instalada antiga ou que não tem o sistema Metas e gostaria de conhecer, né? Como que eu consigo fazer essa migração de maneira suave? Então, a gente tem como estruturar para cada tipo de realidade uma instalação, um upgrade, de forma que seja factível, né? A gente
fazer instalar o sistema de automação Métasis. E aqui, em relação ao que há de novo, a gente vai falar agora um pouco de software, beleza? E aí depois a gente vai falar sobre os hardwares, né? Então, o que tem de novo no software Métasis, né? Nos servidores e no Métasis UI, que foi o que o Fernando comentou lá atrás. Primeiro que eu falo que é o mais importante, eu diria, em relação a esse upgrade do Métasis, né? É o recurso de triagem e detecção de falha, né? E aqui é importante a gente comentar que a diferença, de maneira bem sucinta, né? A diferença entre falha e alarme, né? Falha é um comportamento normal do meu sistema, de forma até que ele se adapte e continue funcionando normalmente, né? Isso é uma falha, né? Quando eu ligo o ar-condicionado do meu andar e o meu andar estava desligado, 100 pessoas lá dentro, eu estava com uma temperatura alta. E aí, assim que eu liguei o meu fan coil, a minha temperatura estava alta ainda, mas só que o meu fan coil está trabalhando para ajustar aquela temperatura ali. Então, durante um certo período, ele vai estar em falha e depois ele vai voltar à operação normal, né? Diferente, às vezes, de uma falha que vai se tornar um alarme, efetivamente, né? Todo alarme, primeiro, ele foi uma falha, mas nem toda falha ele vai se tornar um alarme. Então, é importante a gente deixar isso claro, né? Um outro exemplo de falha é o meu fan coil trabalhando a 100% para atender o meu espaço 24 horas do meu dia. Ele pode não gerar um alarme, mas naturalmente o teu sistema não está funcionando bem, né? Então, a ideia da minha detecção de falha é que eu consiga rastrear isso de maneira mais rápida para que o meu operador não desperdice o tempo do meu time de elétrica, do meu time de mecânica, para verificar um dispositivo em campo, um equipamento em campo, e na verdade ele está funcionando normal, né? A gente só teve um período aí de transição entre um estágio e o outro estágio, beleza? É importante comentar que esse recurso é licenciado à parte dentro da estrutura, dentro do software Métasis, né? E é uma instalação bem simples. A partir do momento que eu já tenho o Métasis UI configurado, com os meus espaços e tudo mais, é plug and play, literalmente. A gente está falando de licenciar uma aplicação sem precisar fazer configurações astronômicas dentro do meu sistema. Beleza? E tem promoção para ele no final também, né? Sim, isso Mas aí o Fernando depois vai uma comentar coisa sobre bacana do recurso de falha é que ela é uma biblioteca pré-programada. Então, como o Renan falou, é plug and play. Você não vai precisar ficar configurando uma regra como alguns outros softwares fazem, né? Alguns outros softwares falam, eu tenho recurso de detecção de falha, mas não tem nenhuma regra de HVAC, não tem nenhuma regra de elétrica já pré-programada, não tem nada pré-pronto. E aí, quando você gasta esse tempo todo configurando isso, se torna um recurso caro. O que a gente fez foi criar uma biblioteca já pronta para a gente aplicar num sistema que já está configurado. Por quê? E por que precisa já tá configurado, como o Renan comentou? Porque essa detecção de falha ela vai ser sempre em cima dos equipamentos e dos pontos do equipamento. E antigamente, antes da gente ter o Métasis UI, a gente não tinha uma separação de hierarquia entre equipamentos. Eu não conseguia colocar no Métasis SMP que o fan coil 1 era atendido pela CAG1, que é atendido pelo controlador 1, por exemplo. Era uma estrutura puramente de árvore de controladores. Hoje, no Métasis UI, a gente faz toda essa hierarquia justamente para facilitar esse entendimento, tanto do operador, para visualização, né, de espaços de hierarquia, de espaços de equipamentos, quanto para os recursos de inteligência artificial que a gente está aplicando na ferramenta. Beleza. E aqui a gente vamos dar um exemplo, né, de uma triagem, de uma detecção de uma triagem de falha em cima de uma baixa temperatura de uma caixa VAV, né? É raro isso acontecer aqui no Rio de Janeiro, mas sim, é um alarme factível, né? Que pode vir a acontecer de qualquer forma. Aí aqui do nosso lado direito aqui, né? Ele tem, primeiro aqui em cima ele vai explicar o que é esse alarme propriamente dito, né? Por que esse alarme está acontecendo e
o alarme está em modo ocupado e aí ele ficou durante X tempos fora da temperatura. E aqui embaixo ele está dizendo durante quanto tempo esse alarme ocorreu, né? Então, esse alarme ocorreu durante 1 hora e 15 minutos, beleza? Aqui dentro desse retângulo vermelho é o período em que efetivamente a temperatura ficou em alarme, beleza? E todos esses pontos aqui, eles são os pontos correlacionados com essa temperatura. Então, é uma caixa VAV. Eu tenho a minha vazão de alta, a minha vazão de baixa, eu tenho a minha posição do damper. No caso de aquecimento, eu tenho a minha resistência, eu tenho o meu set point ali também, eu tenho o meu set point de resfriamento, meu set point de aquecimento. Então, isso tudo é o que está correlacionado aqui para o operador bater o olho e falar, pô, deixa eu ver o que está acontecendo de errado, né? E aí, analisando aqui o alarme, ele está me indicando que o damper, que é esse ponto verde, ele ficou com um comando de override em 100% durante X tempos, beleza? E aí aqui, quando foi identificado que esse ponto estava em override, foi retirado o override desse ponto. Então, saiu essa bolinha laranja daqui de dentro e voltou para essa bola verde aqui, e automaticamente a minha temperatura voltou para o lugar, né? A minha temperatura aqui saiu de alarme e começou a voltar para a minha situação normal. E aí, o que isso quer dizer, né? Que eu não tinha uma falha, efetivamente, eu tinha talvez um problema de operação, né? Isso foi a minha detecção de falha aqui do lado, né? E aí, na minha triagem de falha, que é esse cara aqui da minha esquerda, é uma relação de troubleshoot em relação correlacionada com cada alarme, né? Aqui, no caso, eu tenho o alarme de caixa VAV, então eu tenho troubleshoot relacionados a essa caixa VAV, né? Então, nessa minha triagem de falha, eu começo dizendo qual é o meu equipamento que está em alarme. Então, eu tenho a minha VAV6 do meu segundo pavimento. Ele é da minha sala da administração. Ficou um total de funcionamento de 9 horas e essa falha ocorreu 7 vezes, né? E aqui embaixo, umas possíveis causas para eu resolver esse problema, né? Então, aqui está perguntando se estava em modo ocupado, a minha caixa VAV estava em modo ocupado enquanto o meu fan coil estava desligado? Não, não era isso. Aqui embaixo tem alguma coisa em override ou fora de serviço, ou o meu sensor está sem leitura. De fato, foi esse o meu problema. E aí foi identificado que aqui tinha uma saída em override e pronto, isso resolveu a minha falha, né? E ainda vem um campo de anotação para o meu operador deixar escrito aí o porquê que esse ponto estava em alarme, como que isso foi resolvido, ou fazer uma anotação de equipamento em manutenção, alguma coisa nesse sentido, né? E todas essas atividades, elas vão ficar descritas aqui embaixo. Então, para um futuro, meu próximo operador que chegar, meu operador da noite, ele vai chegar, quando ele fizer uma varredura no sistema, ele vai conseguir identificar que esse ponto estava em alarme, ou que esse ponto está acontecendo alarmes corriqueiramente, para ser avaliado, entendeu? Então, de uma forma bem resumida, esse é o meu fall detection e o meu fall triagem, né? Renan, eu queria só dar uma... Sim, pode falar. Coisa rápida, desculpa. Só para exemplificar como que a gente consegue ajudar os clientes a economizar dinheiro com esse recurso, tá? Porque, no final das contas, o principal objetivo da detecção e fall triagem, né, da triagem de falhas, é que vocês não deixem o equipamento, ou não deixem o alarme acontecer. É para ter um diagnóstico precoce. E aí, um dos exemplos que a gente mais usa é, por exemplo, uma válvula que está 100% do tempo aberta ou 100% do tempo fechada. Se tem uma válvula lá controlada, com um atuador, ela não pode 100% do tempo aberta ou fechada. Alguma coisa está errada. E aí, qual é a grande sacada disso? Imagina que você é um gerente de operações do shopping, um gerente de facilities do shopping, e aí você tem um monitoramento de todos os phone calls dos lojistas. E aí você está vendo lá que o lojista está sempre 100% do tempo com a válvula aberta, nunca está modulando. Então, nesse caso aí, se você consegue diagnosticar isso rápido, isso nunca geraria um alarme no BMS. Tá? Então, se você consegue diagnosticar isso, em algum momento você consegue notificar o lojista e falar, cara, sua válvula não está atuando, tem alguma coisa errada com a tua automação da tua loja.
Se você continuar fazendo isso, você está roubando a água aí dos outros lojistas e a gente está gastando energia demais. E aí, com um recurso simples, cara, você consegue... Imagina que, sei lá, metade dos lojistas estivesse acontecendo isso. Com certeza a CAG ia reduzir consideravelmente depois dessas ações. Manda ver, Renan. Fato. Não, beleza, sem problema. E aí, um outro recurso, né, que veio junto com o Metas 11, eu diria, que seria esse envolvimento de pontos, né? Para quem já opera o sistema de automação há algum tempo ou tem um sistema de automação mais antigo, sabe o quão complicado é descobrir quem é que está escrevendo no ponto específico, né? Com o BACnet, a gente já tem agora o recurso da prioridade e tudo mais, só que ainda assim fica meio no limbo saber de onde que está vindo aquele comando específico daquele ponto, né? Principalmente quando é um comando de software de servidor no controlador, né? Quando é um comando de controlador ali dentro mesmo, que é a lógica operando normalmente, aí é um pouco mais fácil de descobrir. Mas quando a gente tem um ponto do software interagindo com do servidor interagindo com o controlador, naturalmente fica um pouco mais difícil, né? Quando a gente tem um operador mais novo, então, que acabou de chegar no prédio, não conhece a dinâmica ainda, tem aquele delay até ele descobrir como que funciona, onde que está cada informação, né? Isso aqui é um exemplo um pouco mais, um exemplo bem claro do que normalmente acontece, né? Eu diria. Aqui a gente tem um ponto que seria um ponto virtual de um controlador, né? Que é um ponto que eu estou dizendo que ele vai estar em modo ocupado de acordo com uma programação. E a minha programação aqui nesse caso está amarrada dentro do meu servidor, está atrelada ao meu computador, né? Ao meu software supervisório. E aí aqui eu estou dizendo que esse meu ponto ele está sofrendo um comando de schedule, né? De programação horária, que o nome da minha programação horária é principal piso 1, e ele está escrevendo com uma prioridade de 15 nesse meu ponto virtual aqui, beleza? E aqui ele ainda está dizendo da onde que está vindo esse cara, né? E aonde que esse cara está escrevendo também. Então, essa é uma forma clara de eu mostrar o envolvimento dos pontos para o meu operador, né? Isso é um recurso bem legal, principalmente quando a gente olha para o que a gente tinha disponível em sistemas de automação e o que a gente está disponibilizando agora, né? E um outro recurso também bem interessante é adicionar, excluir e configurar objetos direto na minha plataforma online, né? A gente já conseguia fazer isso na ferramenta no Metas nas versões antigas, que aí foi a versão SMP, que o Fernando comentou, que eu vou falar um pouquinho mais ali na frente, mas agora a gente já consegue fazer isso direto via HTML5, né? O que é isso? O que isso está querendo dizer? Eu consigo fazer uma instalação de um novo controlador, eu consigo fazer uma expansão do meu sistema de automação sem precisar parar meu servidor, sem precisar desligar o meu computador, sem precisar deixar indisponível a minha plataforma, entendeu? Aqui vai estar rodando tudo de forma tudo vai estar rodando, funcionando, trocar a roda do carro com o carro rodando sem problema nenhum, sem eu precisar parar um serviço do Windows, sem eu precisar reiniciar meu computador. Isso é um recurso que facilita quando eu tenho edifícios em constante expansão, né? Ou troca de layout constante em caso de edifícios comerciais, né? E aí aqui em relação à interface de operação, né, do sistema, né? Para quem já tem o Metasis na versão um pouco mais antiga, e quando eu digo um pouco mais antiga, de 2003 para cá, eu entendo que ainda tem um pessoal que tem a versão um pouco mais antiga ainda, né? Mas essa daqui é mais ou menos a interface que a gente tem hoje, beleza? E aí aqui a gente reforça que essa interface foi lançada lá em 2003, né? Foi junto com a virada para o nome Metasis, ela foi lançada, e aí a gente teve o Metasis 1.0 já com essa versão SMP que a gente chama, né? E aí, naturalmente, né, todas as tecnologias que foram lançadas naquela época, aqui a gente tem um exemplo da Microsoft, né,
estão sendo descontinuadas, né? E aí, com isso, a Johnson também está fazendo um upgrade na sua interface de operação, e esse upgrade na interface de operação é o Metasys User Interface, né? Que é o acesso via HTML5, que é o acesso via mobile, que a gente chama, entendeu? Então, a gente está descontinuando a plataforma antiga, né? A gente está fazendo uma descontinuidade bem mais suave. É provável que para daqui a uns 2, 3 anos ela seja descontinuada efetivamente. E aí, quando a gente fala descontinuada, não é que você vai tentar logar no teu sistema e não vai funcionar nunca mais, não é isso. É que ela não vai mais sofrer atualizações, né? Então, todo investimento, todas as atualizações vão ser voltadas para a nova interface de utilização do Metasys, que é o Metasys UI, beleza? E aqui, continuando em relação a recursos de softwares ainda, né? O recurso de API do Metasys foi lançado inicialmente no Metasys 10, tá? E aí a gente tem sofrido constantes atualizações, né? E no Metasys 11 foi mais uma atualização do recurso de API. De maneira bem breve também, né? O que é o recurso de API? É a comunicação entre softwares, né? Aqui a gente está mostrando uma interface de comunicação, por exemplo, com o Power BI. Eu tenho o meu Power BI que já faz o meu controle de quantidade de pessoas, quantidade de crachá que entrou no espaço, coisas nesse sentido. E aí eu quero gerar um KPI de utilização com a minha energia elétrica, que é medida no meu sistema de automação. O meu Power BI não vai comunicar nenhum tipo de protocolo. Então, eu posso pegar isso via SQL? Posso, mas não é algo tão seguro de ser feito como a API. Então, é a comunicação entre softwares de forma criptografada. Você tem uma linha de comando, você vai escrever nessa linha de comando e essa linha de comando vai retornar um valor para você. Esse é de forma bem resumida, né? É o recurso da API, beleza? E o que veio de novo no Metasys 11, né? A gente já conseguia ler e escrever em diversos pontos, e agora eu tenho a funcionalidade de ler múltiplas propriedades, né? Então, além de eu pegar o nome do ponto, além de eu pegar o valor do ponto, eu vou conseguir pegar uma unidade de medida, vou conseguir pegar a prioridade que está sendo escrita naquele ponto, por exemplo. Então, tá caminhando, né? Só que hoje a gente já faz o principal, né? Como o Fernando sempre fala, que o principal é eu ler e escrever. Então, eu já consigo, por exemplo, fazer uma comunicação com um sistema, com um Telegram, para eu enviar um alarme por mensagem via Telegram, por exemplo, né? Consigo fazer um ajuste de set point via Telegram. Isso é um recurso que a API proporciona para a gente, né? E aqui em relação a hardware, falei que foi um marco no Metasys 11, Metasys 10, né, o Metasys 11, os novos hardwares, né, para quem já tem base instalada Metasys, mudou significativamente a interface, né? E aqui a gente vai falar um pouco dos controladores. Esses controladores foram lançados no Metasys 10 e a gente incrementou alguns outros controladores nessa versão, né? E qual é a ideia de a gente ter um novo hardware? É, de fato, um hardware novo, né? Para suportar futuras atualizações. Está falando, o BACnet lançou uma nova revisão 18. E aí, aquele hardware que foi lançado no passado não tem condições de absorver o que é exigido, né? Está falando de maior memória de utilização, autodetecção no protocolo BACnet ou protocolo N2, né? Clientes que ainda têm a base instalada antiga, os novos controladores, ainda assim vão conseguir atender a sua base instalada, né? São pontos importantes. E aí o novo controlador que a gente lançou, que é um controlador com 10 entradas e saídas, né? A gente está falando de 6 saídas e 4 entradas, para atender equipamentos de menor porte, um exaustor, um fan coil, que a gente faz poucos monitoramentos, né? Não uma unidade de tratamento de ar. E um novo controlador que também foi lançado
é um controlador para caixa VAV, que ele tem um feedback de posição, né? Quem é cliente que tem caixa VAV instalado, provavelmente já teve alguns relatos ruins, né? Principalmente quando a gente tem o sistema de ar que acaba se desbalanceando, né? Então, a ideia desse feedback de posição é, de fato, um potenciômetro que vai vir integrado no meu atuador e ele vai me dizer efetivamente onde é que está a minha posição do dumper. No passado, a gente escrevia no ponto e contava que o ponto iria para aquela posição. Com esse potenciômetro, eu posso criar um alarme em cima do meu potenciômetro para indicar, cara, eu comandei a minha caixa VAV, só que minha caixa VAV não modulou. Antes da minha temperatura começar a ficar alta e o meu cliente, o meu locatário, reclamar dessa situação, entendeu? Então, essa é a ideia desse feedback de posição, né? E como todos os nossos controladores eles são expansíveis de entradas e saídas, né? A gente lançou também uma nova geração de expansão de módulos, de expansão de entradas e saídas, que são as nossas XPMs, né? E elas funcionam tanto para a geração antiga, que é a geração de controladores antiga, quanto para a geração de controlador novo, né? É substituição plug and play mesmo. E ela também pode funcionar num barramento de controlador, fazendo, por exemplo, um painel de iluminação. Então, não suportaria uma lógica de controle, mas conseguiria fazer um painel de iluminação, por exemplo, com entradas e saídas, né? E aí a gente falou sobre os controladores de campo, e agora a gente vai falar um pouco dos gerenciadores de rede, beleza? Que a gente também teve uma mudança significativa, né? Para clientes que teriam um NAI, uma NCE, a gente teve a mudança de hardware, efetivamente, e agora são os SNE e SNC, né? SNE como substituto do NAI e o SNC como substituto da NCE, beleza? E na mesma ideia, né? A gente teve que fazer uma substituição de hardware para suportar futuros upgrades, né? E principalmente nessa mudança do SNE, né? A gente agora está vindo com um gerenciador que é base 100% Linux. A gente tira a dependência de um gerenciador, de um gerenciador de automação da Microsoft, né? O que é isso? A gente não precisa ficar lançando um patch de correção em conjunto com o patch de correção da Microsoft, que acontece cotidianamente, né? A gente teve um desenvolvimento operacional do Linux para atender os nossos gerenciadores de campo, né? Essa é a ideia principal de um novo hardware. E nessa nova versão de gerenciador, e aí tem a foto do gerenciador antigo também, que é um NAI 53 NAI 55-3 na tua última versão, né? A gente adicionou o protocolo OPC-UA. A gente já comunicava EVACnet, N2, Modbus, KNX, que são os protocolos mais comuns para a parte de automação predial, né? E agora a gente também está absorvendo o protocolo OPC-UA dentro dos nossos gerenciadores. O protocolo OPC é muito utilizado em sistema de elevadores, em sistemas de automação industrial. A ideia é que a gente consiga tornar o Metasis uma plataforma única de operação, adicionando outros dispositivos ao nosso sistema, né? E aqui ainda em relação ao hardware, o novo SNC, né? Que é aí com display que a gente fala, e já tínhamos display nas gerenciadoras antigas, só que a gente só conseguia monitorar o status de equipamento e alterar parâmetros de set point, né? Agora a gente consegue exibir alarme, verificar trends, dar comando em override também via display. Então, a ideia é que a gente dê cada vez mais mobilidade para o time de operação e o time de manutenção, né? Uma outra melhoria nos gerenciadores também é que agora eles têm 2 portas Ethernet. Então, eu consigo fazer uma topologia daisy chain, eu consigo fazer uma topologia em anel na estrutura IP para atender clientes que têm um foco mais em redundância ou uma redução de custo da instalação. Isso vai variar de acordo com a necessidade, né?
Aí aqui a gente... É mais uma forma de exemplificar, né, que é o mesmo slide é o mesmo slide anterior, falando sobre o fim de suporte dos sistemas operacionais. E aí, como eu comentei, né, os nossos gerenciadores antigos era a base Windows, né? Então, naturalmente, com a descontinuidade dos gerenciadores, com a descontinuidade do sistema operacional, a gente teve que vir descontinuando. A gente está planejando a descontinuidade dos nossos gerenciadores das versões mais antigas, né? E aí está um exemplo de como que está sendo esse fim de suporte, né? Quem tem hoje um NAI, um NCE, pô, então eu sou obrigado a substituir? Não, não é que vai parar de funcionar. Os NAI 35, NAI 45 e NCE, na sua última versão, a 9.0.8, já é base Linux, porém a gente está dando um fim de suporte nesses gerenciadores inicialmente. A gente está prevendo continuar fabricando ele para daqui a uns 2, 3 anos ainda. Dependendo da demanda, pode ser que mantenha, né? Mas como a gente teve um lançamento de um novo gerenciador, é provável que a demanda caia nesses caras. Tudo vai depender de acordo com o que for acontecendo, né? Os NAI 55, a mesma coisa, né? Como o NAI 55 teve uma atualização recente, essa vai suportar até o Metasis 12, que está previsto ser lançado esse ano, mas o plano de descontinuidade também é o mesmo, né? Para daqui a 2, 3 anos a gente parar de fabricá-lo, né? Os NAS 85, como são software, não tem muita interferência, né? Não se aplica. E aqui falar um pouco em relação a cybersecurity, né? O que é esse FIPS 140-2 nível 1? Esse FIPS é um padrão de segurança americano, foi desenvolvido para comunicação criptografada entre dispositivos numa rede Ethernet, né? E hoje, na comunicação entre gerenciador e servidor, a gente consegue ter uma rede 100% compatível com essa legislação americana, né? Isso é muito voltado para a parte para os mercados-alvos, né? A gente está falando mais de banco, data centers, clientes com uma alta criticidade, eu diria, né? E dois recursos mais, né? Hoje, agora no Metasis 11 a gente consegue absorver o Active Directory, né? A gente tem compatibilidade com o Active Directory da Microsoft e absorvendo a autenticação em 2 estágios que o cliente já tem, por exemplo, na sua estrutura de rede, né? O cliente vai conseguir usar o mesmo login que hoje acessa o computador dele para acessar o sistema de automação. E o dashboard de cibersegurança, que foi lançado no Metasis 10, teve a atualização dele agora, que a gente consegue enviar isso por e-mail, em forma de relatório para o time de TI, ter isso um pouco mais claro, né? Ter o que está acontecendo em relação ao sistema de automação de maneira mais fácil, né? O que é o dashboard de cibersegurança? É uma análise criteriosa de quais são os sistemas operacionais de automação que estão na minha rede corporativa, quem são os usuários que estão fazendo login constante ou não estão fazendo login ou estão com senha vencida. Então, isso é esse dashboard de cibersegurança, né? E agora aqui, mais para baixo, eu dou a palavra para o Fernando, para ele comentar um pouco sobre nossos planos de upgrade, né? Viu? Tá aí, Fernando? Ah, beleza. Tô vendo aqui. Show de bola. Bom, a gente comentou bastante coisa da parte técnica, né, em relação às mudanças do Metasis. O chat continua aberto aqui se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, né? Eu vi que algumas pessoas aqui perguntaram, o time aqui já até respondeu, o Thiago e o Edgar, mas fiquem à vontade para continuar perguntando. Tá? A gente já está se aproximando mais do final aí para a gente poder debater mais, tá, sobre as respostas. Mas falando um pouquinho agora mais da parte comercial, obviamente, como a gente entendeu que a gente fez uma mudança grande, né, em relação ao Metasis, a uma mudança, quase que
uma mudança drástica, né, em relação a hardware. É a primeira geração de controladores novos que a gente lança depois de um certo tempo, então a gente está chamando isso até de quarta geração. A gente entendeu que a gente precisava fazer algumas promoções para apoiar alguns clientes. Então, a gente dividiu em 5 iniciativas. Tá? Uma, falando puramente de software, né? Uma coisa que o Renan comentou bem no início do webinar aqui, foi que a gente se preocupa muito com o legado do cliente. Né? Isso é uma preocupação nossa de muito tempo atrás, desde que a gente lança a primeira versão dos nossos controladores lá no PMI, há muitos anos atrás, coisa de 20, quase 30 anos atrás, a gente ainda continua fazendo, ainda continua absorvendo, né, esse tipo de controladores que estão todos descontinuados. Então, pensando puramente numa modernização de software, a gente tem esse primeiro item aí, onde a gente está com um desconto especial para quem for fazer unicamente o upgrade de software. Tá? Como é que funciona esse upgrade? Basicamente é uma licença, vocês vão comprar a licença e a gente vai instalar essa licença num servidor, ou no servidor atual de vocês, ou num servidor novo, enfim, isso a gente conversa caso a caso. Tá? Um segundo nível de desconto seria num novo servidor também, onde a gente está falando de... Aí, na verdade, aí sim de uma nova licença. O primeiro item é mais uma modernização de MetaZUI. Você migrar de uma ferramenta normal para uma ferramenta MetaZUI User Interface. E aí, no segundo item, a gente está falando, de fato, de uma nova licença aí de software. Tá? Essa nova licença de software, ela pode ser tanto um ADS, quanto um ADX ou um OS. E são algumas sopas de letrinha que a gente fala, mas basicamente o ADS é para uma aplicação relativamente pequena, o ADX para uma aplicação mais estendida, uma aplicação que a gente precisa usar um banco de dados maior, e o OS mais para uma aplicação onde a gente vai fazer uma integração com softwares de terceiros, controladores de terceiros. A gente consegue ler diretamente no software BACnet IP, sem precisar de um gerenciador de rede. Tá? Então, para alguns clientes que têm uma planta, mas eu tenho uma planta que eu já tenho uma automação, mas essa automação é de um fabricante que, diferente da Johnson, descontinuou tudo, saiu do Brasil, não tem mais suporte, não quero continuar com esse software. A gente consegue utilizar um OS para fazer essa integração desses equipamentos e softwares atuais aí de vocês. Tá? O terceiro nível é um nível de desconto para hardware, né, para troca de controladores e gerenciadores. Então, clientes onde tem uma planta muito antiga de DX, ARUs, VAVs, controladores mais antigos da Johnson Controls, a gente está com essa promoção para modernização deles. Como é que vai funcionar isso, tá, gente? Vocês vão mandar um e-mail para a gente falando, olha, eu vi lá no webinar as promoções de vocês e eu quero que vocês façam uma proposta para a gente em relação a essa planta aqui. Aí vocês vão falar em qual nível que vocês estão se adequando aqui em relação a essas promoções e a gente vai fazer as propostas. Tá? Uma coisa legal também, a gente acabou não falando nesse webinar, porque não era muito caso, mas nesse terceiro nível aqui também está incluso esses Network Sensor mais novos. A gente lançou uma linha nova de Network Sensor, para quem não sabe, são sensores de rede, eles conectam direto via protocolo, e agora a gente tem um sensor que ele tem 4 leituras em um sensor. Ele tem temperatura, umidade, CO2 e sensor de presença, não é isso, né? Esqueci alguma coisa? Isso aí. Não, só isso. Perfeito. E aí o quarto nível, a gente está falando agora de modernização pneumática. Ainda existe plantas que têm controle pneumático. A Johnson já foi muito forte nisso no passado. Óbvio que quando a gente estava na vanguarda da automação, isso era a realidade da automação predial no mundo. Então, clientes que ainda tenham essa realidade, a gente também está com esse desconto para modernizar o sistema inteiro, tá? Tanto atuadores, equipamentos, controladores, etc. Tá? E o último cenário, que é um trade-in, é uma troca. Vocês que têm gerenciadores antigos, vocês vão falar, quero trocar o meu gerenciador para já ficar adequado nos novos gerenciadores e com os novos recursos que vocês comentaram. A gente vai pegar o gerenciador de vocês, vai fornecer um gerenciador novo por um valor bem abaixo do mercado desse gerenciador. Tá?
Essas promoções, elas são meio que acumulativas, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, eu quero fazer um retrofit de hardware e também quero fazer de software, tá? Então, cada nível desse aqui de desconto, ele vai se acumulando com o outro. Então, aproveitem para pensar em planejar aí a troca da planta de vocês, a troca de controladores, de software. Tem uma licença também que a gente não está comentando aqui, mas ela está dentro desse segundo item, que é a licença de subscription, né? Que é uma licença de assinatura. Se vocês entendem, eu quero deixar o meu Metasy sempre atualizado todo ano. Vocês entendem que todo ano a gente lança um upgrade, né? Obviamente, como o Renan comentou, o 12, né? O Metasy 12 vai estar disponível ainda esse ano, quase no final do ano, provavelmente em outubro. Então, essa licença subscription elege vocês a terem automaticamente essa atualização grátis. Vocês já vão ter pago essa licença uma vez e durante um período de tempo, que pode ser de 1, de 3 anos, de 5 anos, a gente pode negociar, vocês vão ter essa licença. Inclusive, uma coisa bacana também, essa licença subscription, vocês podem contratar isso dentro de um contrato de manutenção. Então, se vocês têm um contrato de manutenção com a Johnson, se querem, mas eu quero então deixar o meu Metasy sempre atualizado. Vou fazer então uma assinatura do Metasy para pagar um valor baixo por mês, mas sempre vou estar com ele atualizado. Isso é possível também e também vai entrar nesse nível de desconto aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse desconto, por favor, coloquem aqui no chat que a gente vai respondendo. Tá, gente? Pode passar, Renan. Beleza. Agora, gente, falando de tudo isso que a gente comentou em relação ao METS, em relação a esses descontos, a gente vai resumir aqui. Esse documento está disponível aqui no webinar, tá? Está na abinha de documentos. A gente vai resumir aqui tudo que a gente falou. Por que vocês têm que atualizar o METS, por que a gente entende que a atualização do METS vai gerar benefícios e resultados para vocês. Tá? Então, são cinco itens bem sucintos, tá? Que basicamente é otimizar o time de operação, otimização do sistema, né? A parte do sistema ser aberto, as preocupações com cybersecurity, que a gente já comentou aqui também, e a convergência para a IoT. Então, falando do primeiro, vamos lá. Essa otimização do time de operação, o que ela vai ajudar vocês, né? É o que o Renan comentou, a gente perde muito tempo quando a gente troca um operador, quando a gente vai mudar o time de operação, quando alguém chega novo no empreendimento. Então, quando a gente fez o lançamento do Metasy, a gente escutou os operadores. A gente fez várias entrevistas com quem usava a ferramenta, usava o Metasy, e a gente definiu algumas questões. Então, tudo que a gente fez pensando no Metasy foi para ajudar na agilidade. Então, todas essas mudanças que a gente fez, elas vão reduzir a quantidade de horas nas atividades, vão conseguir ajudar os relatórios a serem mais rápidos, porque hoje tem muita planta, cara, que perde, às vezes, muito tempo com o relatório. Então, essa é a ideia, tá? A gente conseguir gerar mais agilidade para os operadores, para eles aprenderem mais rápido e chegarem aonde eles querem na ferramenta de forma mais ágil. Tá? Pode ir para o próximo, né? Foi. Em relação à otimização do sistema, com essas mudanças, a gente lançou algumas ferramentas legais também. Algumas pessoas ainda não conhecem. Mas para quem tem uma planta 100% da Johnson, com controladores da Johnson, gerenciadores da Johnson e software da Johnson, a gente tem uma ferramenta chamada Metasys PVT. Essa ferramenta é uma verificação de performance do site inteiro. Então, a gente vai gerar um relatório que ele é automático, ele vai fazer um desenho do diagrama de rede da planta e vai te falar a saúde de todos os equipamentos, saúde do controlador, saúde do gerenciador. Então, isso a gente consegue identificar precocemente, até obviamente também com a ajuda das detecções de falhas, etc., que a gente lançou, né? Esse tipo de problema. A grande facilidade de tudo que a gente está querendo propor de benefício é, de fato, a gente ter a facilidade de gerar essa precocidade no sistema, a gente conseguir saber das coisas antes. Né? Isso é uma das... Vai até em linha com a questão do IoT também que a gente vinha falando, de manutenção preditiva, até de manutenção prescritiva. Cada vez mais a gente precisa de informação que faça a gente tomar uma decisão mais rápida. Né? Então, é isso que a gente está vendendo aqui. Pode ir para o próximo.
Então, beleza. Em relação ao terceiro item, gente, o que a gente quer dizer como sistema aberto, escalável e reconhecido? Uma das coisas que mais orgulha a Johnson Controls é que a gente tem todos os nossos controladores certificados pelo BTL, né? BTL, para quem não sabe, é um laboratório que certifica todos os equipamentos que têm o protocolo BACnet. Isso é a garantia que vocês vão ter que um controlador da Johnson vai funcionar com qualquer sistema que seja BTL. Por exemplo, com um sistema da Delta Controls, um sistema da Honeywell, um sistema da Schneider, enfim, que seja reconhecido. E o contrário também. É a garantia que vocês têm se, hoje eu me estressei com a Johnson, não quero mais comprar de vocês, mas eu tenho uma puta planta da Johnson já aqui que eu não quero jogar fora, obviamente. Se você colocar um outro software e assumir essa planta, vai funcionar, te garanto. Se o software for BTL, vai funcionar. E o contrário também. Por isso que é importante vocês sempre se atentarem ao tipo de controladores que vocês compram, para ter certeza que o investimento vai estar protegido no futuro, né? Além disso, com todas as atualizações que a gente fez, eu acho que o gerenciador da Johnson hoje talvez seja um dos mais completos do mercado em relação à quantidade de protocolos que a gente consegue ler. Tá? A gente está falando de Modbus, KNX, MBus, toda a integração com os produtos da Tyco, né? Depois da fusão que a gente fez, o próprio BACnet, o próprio N2, né? Então são muitas facilidades de integração. Pode seguir, mano. Beleza, já foi. Beleza. Está meio lento aqui. Não, tá indo. Em relação à cybersecurity, né? O Renan comentou bastante dessa questão da FIPS aí. A Johnson, ela se preocupa demais com a questão da cibersegurança, porque, obviamente, lá nos Estados Unidos ele é muito mais preocupado com o cyberataque, com o ataque terrorista do que o Brasil, né? Essa que é a verdade. A gente nunca sofreu como eles sofreram. Então, todos os nossos produtos eles são testados exauridamente em relação a isso. A gente tem um time lá nos Estados Unidos que fica procurando, né, essas vulnerabilidades no sistema, nos controladores, justamente para quando a gente lançar um equipamento novo, uma atualização, a gente ter essa garantia que esses produtos não vão ter nenhum tipo de abertura para alguma fraude ou para algum cyberataque. Tá? E, por último, a convergência aí na parte de IoT. Né? Muito se fala em IoT hoje, talvez seja um dos principais assuntos aí do nosso mercado, né? De automação, de sistemas especiais. A Johnson, por 2 anos seguidos, ganhou esse prêmio de companhia do ano, né? Por essa revista, né? Esse órgão, nem sei se é uma revista, na verdade, a IoT Breakthrough. E o que isso importa? Né? Isso é a garantia que a gente se preocupa com o futuro, que a gente está em linha com tudo que está acontecendo e com o que vai acontecer ainda no mercado de automação predial. Existe não está aqui esse gráfico agora, mas existe uma tendência que no futuro toda a parte de hardware, toda a parte de controladores, isso vai ser muito pequeno em relação a uma curva de como o software passa a ser importante, como a inteligência do sistema passa a ser importante. Então, imagina que lá na frente, quando tudo isso for muito mais pulverizado no mercado, nas questões de IoT, de sensores que são conectados via Wi-Fi, que são conectados via, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, que são totalmente agnósticos a software, né? Eles vão ter o software em si vai ter uma participação muito maior, porque é no software que vai estar toda a inteligência. E é disso aí que a gente está falando, tanto com metas, né, com essa preocupação que a gente tem em relação ao nosso legado e à marca, quanto com outras soluções também que a gente não está falando aqui no momento, mas como o OpenBlue, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de alguns lançamentos que a gente fez. Então, só relembrando esses 5 pilares do porquê que a gente entende que esse upgrade é importante para vocês, né? Tanto de hardware quanto de software, mas muito mais a preocupação em software do que hardware, porque no final das contas é no software que vocês tomam as decisões, é lá que vocês conseguem enxergar as ferramentas, é lá que vocês conseguem trabalhar, enfim, conseguir visualizar os sistemas e os empreendimentos.
Então, beleza, então, pessoal. Vamos abrir para o chat. Tem alguma pergunta aí que não foi respondida, o Thiago, Edgar aí? Opa, boa tarde. Teve algumas perguntas relacionadas a como assimilar um hardware antigo na versão nova do Metas. Eu acho que isso a gente já conseguiu responder. As respostas estão abertas a todos, então, de repente, se alguém... não acredito que a gente tenha tempo para revisar todas, mas... estão perguntando também sobre como se a gente pode compartilhar o PowerPoint, Renan. Eu acho que sim, né? A ideia a gente não tem problema nenhum a gente compartilhar, certo? Aí na tela está o meu e-mail, o e-mail do Thiago, o e-mail do Fernando também, nossos telefones. Fiquem à vontade, pode me mandar um e-mail e aí eu envio o PowerPoint sim para vocês, beleza? Sem problema nenhum, sem problema, beleza? Sim, qualquer pergunta adicional, por favor, eu vou escrever no chat aqui. Inclusive, a gente não mencionou que a gente também tem treinamentos de métodos para clientes, ok? Então, eu vou escrever aqui no chat, no e-mail, que caso algum cliente tenha interesse em receber um treinamento de métodos, a gente também disponibiliza treinamento de métodos. Queremos que todos os clientes saibam e conheçam métodos para tirar o máximo proveito possível do software. Vou escrever aqui no chat e... Ok? Perfeito. O nosso centro de treinamento da América Latina fica ali em Sorocaba, com o senhor Edgar Nagamini, que está aí nos acompanhando, para caso tenha alguma pergunta mais complexa. Então, idioma local, né? Treinamento em português, eu acho que é bem importante, faz toda a diferença para o aprendizado aí, beleza? Ok. Então, e para quem nos acompanhou até agora, né? Isso aí é o que a gente está prevendo o lançamento dos sensores wireless da Johnson no final desse ano, né? No início do Q4 de 2021, a gente está prevendo o lançamento dos sensores wireless aqui no Brasil. No começo da apresentação, eu comentei que a gente já tinha tecnologia, a gente hoje já faz a configuração dos dispositivos com um equipamento que comunica via wireless, e aí a gente está em processo de homologação com a Anatel os nossos sensores, tanto de temperatura quanto de umidade para ambiente, para a gente fazer a comunicação deles via wireless. Muito aplicado aí, principalmente em instalações mais antigas, que a gente tem um pouco de dificuldade de cabeamento, de fazer infraestrutura e tudo mais. Então, acho que é legal comentar isso também com vocês sobre nossa previsão de futuro para esse ano ainda, né? Então, beleza, pessoal. Tá aí os nossos contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa, tem meu telefone, meu e-mail. A gente fica à disposição de vocês, beleza? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Thiago, Edgar, Fernando? Não, só agradecer a todo mundo pelo tempo disponibilizado. Eu sei que é difícil, a gente está num momento complicado da vida de todo mundo aqui, então fiquem todos seguros, tudo isso vai passar e agradeço o tempo de todos. Beleza. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né?